o Brasil passa por um ajuste cambial. Eu vou explicar para vocês como é que se dá o ajuste cambial, tá? Então, qual que é a tese minha aqui, ó? É que os termos de troca têm uma relação com o câmbio, tá? Então, vamos lá. Quando os termos de troca pioram, primeiro piora os termos de troca, ou seja, os preços das commodities para o Brasil abaixo, isso piora os nossos termos de troca. Aí o que acontece? O real se desvaloriza para compensar essa piora nos termos de troca e tornar as nossas exportações mais baratas, mais vantajosas com o mundo. Tá? Só que a desvalorização leva uma piora nos termos de troca, por quê? Porque se o preço em dólares diminui de um produto exportável, isso logicamente leva uma piora nos termos de troca. Então isso aqui é um círculo vicioso, uma coisa leva a outra. Então é por isso que a princípio a desvalorização do real, ao invés de melhorar a situação, acaba piorando. Então eu não sei se todo mundo consegue entender, tá? Vamos explicar aqui de uma outra maneira. Então o real se desvaloriza para tornar mais barato e competitivo nas exportações em dólares. Então no que o real desvaloriza, vamos botar, a soja nossa fica mais barata. Se a nossa soja fica mais barata, mesmo que você exportando a mesma quantidade de soja, vai acabar faturando menos. Então até a gente conquistar mercado, aumentar a plantação de soja, isso demora. Então esse resultado não vem no curto prazo. Então, daí o preço das exportações diminui, forçando uma queda nos termos de troca. Por quê? Porque a situação da balança comercial em dólares piora mais um pouquinho ainda. Então, o pessoal fala assim, não está dando certo, não está dando certo, aí desvaloriza mais o real, aí piora mais um pouquinho os termos de troca. Então, as exportações no início acabam caindo, forçando de novo a queda dos termos de troca. Então, isso aqui é um círculo vicioso no início, tá? Aí depois, mais para frente, quando a gente conquista o mercado, aí a gente entra num círculo virtuoso, tá? E acaba no finalzinho, o pessoal precisando das nossas commodities, o real valoriza e acaba forçando a alta em dólares das nossas commodities até perder o mercado e voltar a esse círculo vicioso. Então o trem não é fácil assim de resolver de início, tá? Demora um pouquinho, mas não é nada grave não, é coisa natural. Então aqui estão os termos de troca, tá, do Brasil desde 1978, a gente vê claramente que a partir de janeiro de 2011 mais ou menos, está havendo uma queda nos nossos termos de troca. Então, essa aqui que é a crise brasileira. E o contrapé disso, o que é? É a desvalorização do real, ou seja, nós estamos precisando de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar. Então, isso aqui faz com que o brasileiro fique mais pobre, tenha um menor poder de compra. Daí a sensação de crise. Mas isso aqui é bom para melhorar a nossa balança comercial num prazo um pouquinho mais longo, tá? Por enquanto, ainda não começou a melhorar. Não começou por quê? É justamente, as importações continuaram aumentando, tá? Porque o brasileiro está consumindo mais do que antigamente, mais do que durante a crise de 2003, ó. Então as nossas importações continuam aumentando e como os termos de troca pioraram e o real se desvalorizou, essas duas coisas juntas fizeram com que as nossas exportações caíssem. Então isso fez com que o saldo da nossa balança comercial ficasse abaixo do saldo médio necessário para manter o equilíbrio. Tá? Eu simplesmente calculei a média de 72 até 2014, tá vendo? Uma simples média, tá? Então tracei uma linha média aqui, o saldo médio necessário para poder manter o equilíbrio. Uma coisinha simples de fazer. Tá? E eu acho que dá uma boa base de quanto de saldo médio que a gente precisa para pagar o déficit em transações correntes. Porque se isso aqui mantém mais ou menos equilibrado no longo prazo, é esse saldo que a gente precisa. Então a gente pode ver claramente que as importações aumentaram e as exportações caíram nos últimos tempos, tá? Um pouco talvez por causa da demanda, a ausência de demanda externa pelos nossos produtos, outro tanto pela queda dos termos de troca. Se olhar isso direitinho, acaba vendo, a Argentina parou de comprar produto industrializado nosso. Então são vários fatores que se somam. Aqui então a gente pode ver claramente a relação inversa dos termos de troca com o câmbio, tá? Eu não tenho os termos de troca todinho, mas eu peguei aqui, ó, tá vendo? Então, na medida em que nós tivemos a crise do petróleo de 79, ó, os nossos termos de troca pioraram fortemente. Isso aqui é termo de troca, E, em compensação, o câmbio, o real, naquela moeda daquela época desvalorizou. Então a gente não sabe direito se é os termos de troca caindo que força a desvalorização da moeda ou se é a desvalorização da moeda que força a piora dos termos de troca. Tá? Ou talvez as duas coisas se alimentam, né? E na medida, a gente pode ver aqui, ó, na medida em que no plano real a nossa moeda se valorizou, quando cai aqui valoriza, tá?
os termos de troca imediatamente melhoraram. Na medida em que o Fernando Henrique Cardoso foi obrigado a deixar o câmbio flutuar em janeiro de 99, automaticamente os termos de troca pioraram. Não sei se foi coincidência ou não. Eu acho que a desvalorização do real leva a uma piora dos termos de troca imediata. E na medida em que o efeito China foi vigorando no mundo e mais a valorização do real, esses dois fatores principalmente fizeram com que os nossos termos de troca melhorassem muito, ela atingisse o ápice. E com a China contendo o crédito lá, diminuindo a demanda das nossas commodities, nós chegamos no ápice e começou a cair. Então, entendeu? Isso aqui foi exagero. Então caiu, fez com que o real desvalorizasse, e o real desvalorizando fez com que os termos de troca piorassem. É uma via de mão dupla. Falou, moçada?